bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, recheado aí de informação para vocês. Sei que tá todo mundo chateado, irritado com a situação, mas tô aqui seguindo a labuta e produzindo conteúdo para vocês. Se você puder, em respeito ao meu trabalho, deixar o like, eu agradeço. Se quiser deixar o dislike, que faz o mesmo efeito pra gente aqui, deixa também em forma de protesto aí, repúdio ao momento do Vasco. Te agradeço bastante. Se estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal. Você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. Beleza? Bom, primeiro, galera, vamos dar uma passeada nos jogos aí da rodada. Ontem nós tivemos Fortaleza 1, Bahia 1, resultado que foi bom pra gente. O Vasco empatou com o Grêmio também por 1 a 1. O Mirassol, galera, 3 a 0 no Santos, que tinha acabado de vencer o Flamengo na Vila Belmiro. O São Paulo venceu o clássico aí com o Corinthians no Morumbi por 2 a 0. E agora, né, o jogo acaba 1 da tarde. No momento que eu tô gravando, o Inter tá vencendo o Ceará por 1 a 0 no Beira-Rio. O Inter, que inclusive é o nosso próximo adversário, também no Beira-Rio no final de semana que vem. Com isso, a gente está a 2 posições de entrar na zona de rebaixamento. A gente tem que secar hoje o Vitória, que joga em casa contra o Bragantino. Se o Vitória vencer o jogo dele, ele nos ultrapassa, chega a 15 pontos. Se empatar, ele chega a 13 e continua atrás da gente. E a gente tem que dar uma secada também na equipe do Juventude. O Juventude joga contra o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro é líder do campeonato, vem numa grande campanha. Então, o Cruzeiro é mais provável que vença o jogo. O Vitória joga em casa. O Red Bull tá ali entre os líderes e tal, mas enfim, não sei se eu consigo garantir que o Bragantino vai fazer um resultado fora de casa aí para resolver o problema da gente. Fato é que se o Vitória e o Juventude conseguirem vencer, o Vasco e o Santos entram na zona de rebaixamento. O Vasco pega o Internacional fora de casa e depois o Vasco vai ter mais um jogo a menos, tá? Então aí é praticamente certeza do Vasco entrar na zona, se não vencer o Inter lá no Beira-Rio, que venhamos e convenhamos, esse jogo aí é no próximo domingo às 6h30, algo pouco provável. A gente ganhar do Inter lá no Beira-Rio, pô, Diego, a gente ganhou do São Paulo. É, cara, ganhou, mas o time do Vasco é nada confiável e depois a gente vai pegar o Mirassol lá no Maião. E o Mirassol é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro e vem aí nos últimos 5 jogos sem derrota, 3 vitórias, 2 empates. Então, a tabela do Vasco já não ajuda. Lembrando que a gente tem um jogo a menos já nesse campeonato. Bom, indo agora já para a partida entre Vasco da Gama e a equipe do Grêmio, queria falar de 2 temas aqui. Primeiro, o João Vitor tomou o 3º cartão amarelo e não enfrenta a equipe do Internacional lá no Beira-Rio, tá? Então o João Vitor tá fora. Porém, para o jogo de terça-feira agora, são competições distintas, não tem nada a ver, o João Vitor vai estar à disposição. Quem tá fora é o Lucas Piton, foi expulso no primeiro tempo lá no Equador. A gente não sabe se vai jogar o Leandrinho ou o Vitor Luiz. Tivemos protesto da GDA lá na arquibancada de São Januário. Eles levaram algumas faixas e está passando para vocês aí na tela. Nas faixas estavam escritos: deem a vida de vocês, atrás do gol apoiaremos. Uma segunda faixa: elenco caro, sem resultado. E fazendo uma alusão ali, né, com esse 100 com um cifrão, né, endossando que o elenco ali é caro, né, que tem muito dinheiro aplicado ali, mas resultado que é bom não tem. E tem uma outra faixa: respeitem o Vasco e sua torcida, e ali está o desde 2006, que é o ano da fundação da Guerreiros do Almirante. Então teve essas faixas aí colocadas ontem lá na arquibancada de São Januário. Eles abriram um clarão, né, e deixaram essas faixas bem no meio ali. O estádio estava lotado na curva, nas cabines de rádio, mas jamais atrás do gol, caminhando para o lado ali do setor VIP e no sentido social, já estava bem mais vazio, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. As imagens inclusive são do Matheus Guimarães do lance, do Thiago Brandão do Território MLS. Beleza? Agora, galera, vamos aí falar do jogo especificamente e vamos dar protagonismo a quem merece, que é o Fernando Diniz. Ele conseguiu fazer o time jogar muita bola e, ao mesmo tempo, ele conseguiu mexer na equipe no momento equivocado. Ele não reconhece isso, mas eu continuo mantendo o que eu falei no meu pós-jogo. E ele trouxe o time do Grêmio para dentro, pelo menos deu um recado de: ó, a gente vai trocar aqui um atacante por um volante, dando a entender de que ele poderia dar uma recuada. E o Grêmio, exatamente nesse momento,
o Grêmio cresce na partida, empate, quase vira botando uma bola na trave e depois o Vasco retoma o controle ali e poderia ter feito 2-1, tá bom? Agora eu vou dividir em 4 blocos aqui a passagem do Fernando Diniz e no final eu dou aqui a minha opinião. Então vamos tentar entender o que passou na cabeça do Diniz. Primeiro, ele vai dar o sentimento dele pelo resultado, vai fazer duras críticas à arbitragem e também vai dar a primeira comentada sobre as mexidas que ele fez e ele aproveita também para fazer uma análise do David. O David está com muita moral com ele, gostou demais da atuação do DVD, eu também. Inclusive, para mim, o David já é titular no jogo de novo, na terça-feira agora contra o Del Valle. Com vocês, Fernando Diniz. O sentimento é de frustração pelo resultado e de satisfação por conta da produção do time. Eu não acho que até poderia ter vencido. O time produziu para ter vencido e para ter vencido até de uma goleada. A gente finalizou 31 vezes. Talvez seja fazia talvez muito tempo que a gente não jogou contra o Grêmio e o Vasco não finalizava tantas vezes. Eu acho também que a arbitragem influenciou negativamente no jogo, muito negativamente em todos os sentidos. Um árbitro que quanto mais parava, mais ele gostava que parava. Ele em nenhum momento o Grêmio fez cera do começo ao final do jogo, ele não acelerou o jogo em nenhum momento, não amarelou ninguém do Grêmio. Ele não permitiu uma finalização clara de fazer gol no primeiro lance. O lance muito discutível do impedimento. Achei pênalti no Veguete no segundo tempo. E aí pode até ter errado, mas assim, a condução achei muito prejudicial a quem queria jogar. Então, em relação às mudanças, não tem absolutamente nada a ver. O time não recuou porque o Matheus Carvalho entrou. Não tem absolutamente nada a ver. O Tietê, ele é um cara que tem o domínio de fazer qualquer função. O Nuno voltou para a função dele. O time recuou porque recuou. Ele chutou umas bolas para frente, não precisava chutar. Estava com o jogador aproximado. Talvez o time, em vez de, naquela hora, ter calma para buscar o segundo gol, você imagina, só se eu não tivesse botado o Matheus Carvalho, tivesse botado o Lloyd, que o único atacante de lado com características semelhantes ao David era o Lloyd. O gol provavelmente ia sair do mesmo jeito, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o questionamento ia ser, você acha que perdeu porque entrou o Lloyd? Essa é uma pergunta que não tem muito sentido, eu acho. O time não tem nada a ver com a mudança. A mudança, assim, faltavam poucos minutos para terminar, já tinha faltava 10, 12 minutos para terminar o tempo regulamentar, o time ia ficar, o Matheus Carvalho é o que está mais treinado para a função e o Tietê, ele sabe fazer qualquer função no campo. Para aquele momento, a gente achou que era a melhor decisão. Muito bem, o David é um jogador que eu gosto muito, já tentei trabalhar com ele em outros times, tentei contratá-lo. Desde quando ele voltou da lesão, ele está indo bem nos treinamentos, a gente tinha uma preocupação. A gente sabia que ele não suportaria. O ideal, talvez para ele nesse jogo fosse jogar 45, que era uma progressão, mas ele, até pela necessidade que o GB acabou sentindo alguma coisa que eu nem sei especificar, não foi nada muito importante, mas que impossibilitou ele de jogar hoje. E o rendimento do David especificamente foi muito bom, está todo mundo contente com ele, é um jogador, além de ser um grande profissional, um jogador muito querido. Virando a chave agora, o Diniz vai falar um pouco já desse lado mental. O Piton e o João Vitor foram os jogadores mais cobrados no protesto que teve no CT. E o João Vitor, pelo menos, toda vez que ele pegava a bola no início do primeiro tempo, subia aquela vaia sonora no estádio. Não era a Força Jovens, percebia que era o estádio mesmo inteiro vaiando, porque a Força deixou claro que agora eles têm um problema pessoal com o João Vitor. Então estou fazendo esse comentário aqui porque deu para ver que não foi só a Força, foi o estádio. Deu para perceber isso. E aí, o Diniz foi questionado como é que ele trabalha a cabeça dos jogadores para lidar com essa situação, e ele foi questionado como ele lidou aí com esse protesto que teve no CT, com que olhos ele viu, se ele acha que foi positivo, se foi negativo. Com vocês, Fernando Diniz. Eu acho que jogar no Vasco, o jogador tem que saber assimilar, vai de torcida, a torcida tem todo o direito de cobrar, xingar. Eles fizeram um protesto justo, não teve nada, não teve violência lá no CT. E eu acho que é uma torcida que assim, eu particularmente sou até um pouco, fico um pouco, talvez seja a pessoa mais indicada para falar, porque eu gosto muito da torcida do Vasco. Independente dela vaiar ou não vaiar, pode me vaiar, deixar de me vaiar, eu acho que é uma torcida que é uma força muito grande que a gente tem, é o nosso torcedor. E é um torcedor que carrega aí, acho que os últimos 20 anos não corresponde muito àquilo que é o Vasco da Gama.
Então é uma torcida muito machucada. E eu, quando eles estiveram lá, eu até falei que os jogadores, eles às vezes erram, mas não é. O time que eu identifico da minha carreira inteira, talvez que mais trabalhe, são um dos que mais trabalham. Os jogadores trabalham muito, eles estão querendo muito tirar essa situação e acredito muito que a gente vai conseguir. A gente tem performado bem desde que eu cheguei aqui, teve muita melhora, o time consegue fazer coisas da parte tática que são coisas difíceis. A gente consegue dominar praticamente todas as fases do jogo, a gente marca alto, a gente marca médio, marca baixo, sai jogando, consegue criar contra a linha baixa, que é muito difícil. Eu tenho aqui praticamente de treinamento, estou aqui há 2 meses. Você contar que teve 1 mês de paralisação, que a gente deu 20 dias de folga, depois tinha dado 10. A gente tem praticamente 1 mês, 40 dias de treinamento, somado mais os jogos. Então é muita coisa que a equipe consegue produzir para a entrega dos jogadores. Eu acho que, em relação especificamente às vaias, eu acho que os jogadores assimilaram bem. Acho que o Piton fez uma partida, acho que você usou uma palavra bem adequada, mas mais do que justa, eu acho que ele jogou muito bem. Ele marcou o principal jogador do Grêmio, tem sido no campeonato, que é o garoto da base, que ele tem desequilibrado o jogo do Grêmio. E conseguiu se apresentar no ataque. E o João Vitor, de maneira geral, ele fez uma boa partida também. E o Lucas Freitas também. Agora, a gente tem que saber, isso aí vai passar só com vitória. A torcida, ao mesmo tempo que ela vai, você vê que depois ela quer aplaudir o jogador. E o João Vitor precisa ser forte, o Lucas Freitas, o Piton, seguir e o time precisa vencer. Porque vencendo que essas coisas amenizam e a torcida vem para o nosso lado, que o que a gente precisa fazer é ganhar jogo. Hoje era um jogo para a gente ganhar no placar folgado, pelo que aconteceu. São 31 finalizações, são praticamente 10, 12 chutes dentro da área. É muito difícil produzir o número de chances que a gente produziu. Infelizmente, a gente não conseguiu vencer o jogo. Em relação ao protesto da torcida, é uma coisa que eu encarei com uma certa naturalidade, é uma coisa que quem está no ambiente aqui do futebol brasileiro, essas coisas acontecem. Eu acho que foi um protesto que eu acho que os jogadores assimilaram bem, ao mesmo tempo que os torcedores cobraram, eles mostraram que estão junto com a equipe. E eu acredito que a gente conseguindo criar uma simbiose cada vez maior do time com a torcida, o Vasco vai sair ganhando muito. Acabou sendo muito positivo, sim. Eu acho que do jeito que podia começar, do jeito que começou, podia ser uma coisa ruim, mas terminou de uma maneira positiva. Terceiro e penúltimo bloco aqui, a gente vai falar agora sobre Matheus Carvalho e por que ele foi a substituição escolhida pelo Diniz, já que ele tinha a opção de, ao tirar o David, botar o Lloyd, botar o Estrela, botar o Garré, mas não, ele preferiu botar um volante de marcação, então o Diniz vai ser questionado. Primeiro, por que o Cocão continua entrando com frequência, ele não vem acrescentando muita coisa ao time do Vasco quando entra, e o Diniz foi questionado por que o Cocão e não o Lloyd, o Garré, né, o Estrela ou outro jogador que tivesse no banco, o próprio Alex Teixeira, né, que faria mais ali a função de repente de um armador, e o Nuno poderia voltar para dele na esquerda. Então com vocês o Diniz falando do momento do Matheus Carvalho e a opção da escolha do Cocão. Obviamente é porque ele é um jogador, é um jovem que tem bons recursos como jogador e que treina muito bem e carrega, assim como o João Vitor, carrega um passado que eu não estava aqui. Mas se você pegar só em relação a mim, o Matheus entrou muito bem em algumas partidas. E hoje ele não teve absolutamente nada a ver com o que aconteceu do empate. É muito injusto, assim. Agora é o passado que vai carregando, que aí a gente quer, tipo assim, arrumar um culpado e a gente não vai resolver o problema. Porque aí vai transferir do Matheus, daqui a pouco é para outro, daqui a pouco é outro, e a gente vai perdendo os jogadores. É um jogador que eu acho que tem muito potencial e tem treinado muito bem. E por isso que eles recebem as oportunidades. No outro jogo passado ele não entrou, hoje eu achei que ele tinha que entrar, é um jogador que tem força física, que tem boa dinâmica, e eu achei que ele era o mais adequado para entrar hoje. Não, acabei de falar que podia ter entrado, mas o time não deixou de fazer pressão, muito pelo contrário. O Tietê consegue fazer mais pressão do que qualquer um desses jogadores, porque é o jogador mais treinado para fazer, ele trabalhou comigo, acho que vai somar tudo há 5 anos. Então o Tietê fazia pressão, o time andou para trás, porque andou para trás de maneira equivocada. Se tivesse colocado o Lloyd ou o Garré, o time ia andar para trás do mesmo jeito. Não foi por conta de mudança. Isso agora fica uma coisa, engenheiro de obra pronta, que é uma coisa que a gente discute no futebol brasileiro o tempo todo. E depois disso, essa pergunta ela é válida se a gente tivesse, depois que eu fiz a mudança, se a gente tivesse terminado, que a gente teve mais 4 chances para fazer gol. Se tivesse feito 3-1, se essa pergunta ela ia ser mencionada. Oi? Nesse momento, mas aquilo ali você acha que tem a ver com... Esse já era o contrário do que você está falando. Esse já ia tomar porque a gente estava muito lá na frente, fazendo muita pressão. Então...
Mas assim, o debate ele é bom quando o resultado... mas eu não teria problema de virar debate. Se discutir as coisas que acontecem no jogo e não o resultado do jogo, para mim está tudo bem. O time recuou, por exemplo, e não tem nenhum problema. E é bom para a gente esclarecer, não tem nenhum problema assim do que eu vejo. A gente pegou uma bola com o Ryan, o time todo atrás, e deu um chutão lá para frente, o time tinha um monte de gente para trocar passe. Aí o Nuno pegou uma outra bola e chutou lá para frente, cheio de gente para trocar passe. Estou falando de 2 caras técnicos que estavam ali. Então, isso que faz o time ficar lá atrás. Não foi nada do Matheus Carvalho entrar. Isso é só uma observação das mais fáceis possíveis. Porque se tivesse colocado o Lloyd, por exemplo, ia falar, mas o Lloyd é o jogador que é questionado pela torcida, se o resultado não vem. Então a gente fica discutindo aquilo que aconteceu, o resultado do jogo. O resultado do jogo não foi justo. E a gente errou, você pode falar assim, nós erramos de novo na bola parada, como alguém questionou. Isso, para mim, é um questionamento pertinente. A bola estava no nosso pé, que isso foi o que teve de mais errado, você não citou. Que a bola estava no nosso pé, a gente errou a primeira vez, depois errou uma segunda, cometemos uma falta, que era uma coisa que a gente falou que era para evitar bola parada, que o time do Grêmio tem 5 caras muito grandes, que era uma das maneiras que ele podia fazer com a gente. Aí a bola circulou, a gente falhou, tiramos a primeira bola, depois falhamos no encaixe de área. Foi isso que aconteceu. Então, tecnicamente, se a gente olhar ter um olhar assim um pouquinho mais apurado e querer achar para resolver problema, a gente resolve. Essas alegações, pelo menos ao meu ver, é uma coisa mais para empurrar o problema não está aí. E se tivesse aí, eu falaria. Não tem nenhum problema. Não. Eu botei um cara para fechar o time, eu não botei o Matheus Carvalho para fechar o time. Eu botei o Carvalho, botando o Tietchan para frente, a gente ia conseguir ter mais pressão na bola, porque o Tietchan pressiona muito bem a bola. Com o Matheus Carvalho, a gente ia ter mais controle, o time ia ter mais controle que a gente precisava, ter um pouco mais de controle e não deixar o jogo ficar muito lá e cá. A minha intenção era essa, mas não aconteceu. Aconteceu de a gente recuar, ceder a falta e tomar o gol. Para fechar, agora a gente vai entrar em 2 temas que eu falei no meu pós-jogo. O Diniz foi questionado por que ele demora tanto para mexer. Ele tem 5 substituições para fazer, nem sempre ele faz as 5, e quando faz, na maioria das vezes, já é no final do jogo. Dificilmente ele volta com substituição no intervalo. Aconteceu lá no Independente Del Valle, no Equador. E também outra situação que eu falei no meu pós-jogo. Por que ele pediu para o Jair ficar? O Vasco ia negociar o jogador, tirou ele dos jogos ali do Brasileiro para não completar a 7ª partida e simplesmente ele não utiliza mais o Jair. Com vocês, Fernando Diniz. E aí sim, na volta eu vou pegar essa salada toda de frutas e vou fazer uma conclusão final dando as minhas opiniões. Confere aí. Então, vamos lá. Tem 5 substituições para quê? Você vai mexer para quê? Para melhorar o time. O time estava jogando mal em algum momento? Muito pelo contrário. Se o David não machuca, talvez eu nem mexesse ninguém. Do jeito que o time estava encaixado, que estava soberano no jogo, eu ia demorar muito mais para mexer. Porque é difícil, a gente está... Eu tenho um mês aqui praticamente de treino e jogo. E o time estava jogando de uma maneira, eu não vou mexer no time que tem 5 substituições. Se eu vou mexer no time, eu vou mexer para a gente já tá com o desfalque do Coutinho, já machucou o GB, o próprio Lloyd teve um problema particular, teve para Portugal, acabou de voltar. Então, assim, eu não vou mexer no time, já tivemos que trocar outros jogadores e eu não vou mexer para ficar fazendo substituição só porque tem as substituições. Não é nada obrigatório fazer substituição. Então, se o David não machuca, talvez eu nem fizesse substituição. Eu deixaria para fazer lá no finalzinho. É uma coisa quando todo mundo estiver na mesa, que não está todo mundo ainda na mesma página da parte tática. É muito pouco tempo. E mesmo daqui um tempo, se eu achar que precisa mudar, que faça ficar mais forte para fazer o segundo gol e não tomar, eu vou mudar, senão eu não vou mudar. A minha apreciação do jogo é nesse sentido. Eu mudo quando eu acho que vai melhorar o time. Eu não mudo porque eu tenho a substituição para fazer. Em relação ao Jair, assim, eu posso usar ele a qualquer momento. Qualquer momento. O Jair está aí, é um jogador de eu gosto. Você gosta, você não põe. Porque no momento eu achei que tinha que entrar, no caso de hoje, entrar o Matheus, no outro jogo entrar o Paulinho. Mas é um jogador que está treinando enquanto ele está aqui, porque eu confio no jogador e de fato eu gosto do Jair. Bom, vamos por etapas aqui. De fato, o Vasco fez um bom jogo. Uma coisa que passou batido, eu não vi, consegui ver uma imagem melhor e eu não falei isso no meu pós-jogo, foi pênalti no Verratti, naquela bola que é cruzada, ele vem tentando chegar chutando de primeira. O que eu gosto muito, inclusive, o Wagner Leonardo, zagueiro do Grêmio, que era do Vitória, ele puxa
o Verratti e tira o Verratti do apoio dele. Ele ia chutar daqui, o cara puxa ele já vem escorregando e chuta desequilibrado e cai no chão. Tá? Ali foi pênalti sim e o VAR não chamou. O lance infantil, que pra mim não vi má fé ele ter feito de sacanagem, mas ele mostrou que ele é um cara despreparado. Ele apitou ele com o apito próximo da boca, ele não deu um timezinho pra ver se teria vantagem ou não na jogada, e ele apitou quando o David estava saindo cara a cara com o goleiro. Inclusive tem uma imagem muito pitoresca, o Mano Menezes, que é treinador do Grêmio, vira e fala, agora eles têm razão. Agora eles têm razão, porque ele reclamou, porque ele achou que não foi falta no lance ali que o Vasco faz o gol e o gol é anulado ali, alegando uma falta do Verratti e o Verratti estando ali impedido. Mas já no lance que o Vasco começa a reclamar que eles não deram a vantagem, o próprio Mano vira pro quarto árbitro, dá risada e fala, agora eles têm razão de reclamar. Eu tava reclamando que não foi falta, mas porra, vocês sacanearam os caras, que bom pra gente, mas porra, foi vantagem, claro, e vocês não deram, atrapalharam aí o time do Vasco. O próprio treinador do time adversário reconhecendo o erro grotesco da arbitragem. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso. E cabe uma aspas aqui, o Mano ontem tava num deboche também. Não sei se vocês viram, rindo com o torcedor, provocando, mandando letrinha aqui e ali, rindo o tempo inteiro. Parecia até que o Grêmio era líder do Campeonato Brasileiro e ia ganhar o jogo a qualquer hora. Nem parecia que é um time que tá pressionado, que não tá bem. Mas enfim, concordo muito com a análise do David. E sobre o David, ele faz um comentário já na parte das substituições. E aqui eu vou começar a alicerçar uma base de opinião minha que está muito claro. O Diniz mente quando ele diz que gosta do elenco do Vasco. Diniz, você pode gostar de alguns jogadores ou até da espinha dorsal do teu time titular. Do elenco você não gosta, Diniz, desculpa. Porque você deixa muito claro que você só troca se for para melhorar. Quando você fala isso, e a gente vê que você quase não mexe, quando mexe, mexe já, tipo assim, cara, vou mexer porque o cara já tá morrendo, já esfolei, ou para queimar tempo, você só mexe com quase 90 minutos. Você não confia nos jogadores que estão no banco. Você não diz que só troca para melhorar? Você olha para o banco então e não consegue identificar que o jogador que está no banco ele vai conseguir fazer algo melhor do que o cara que está em campo. O David chegou agora e começou a ter minutagem, começou a entrar todo o jogo e hoje foi titular e jogou um tempão, e você mesmo diz que só tirou ele porque ele não aguentou. A ideia era 45, mas ele foi jogando bem, você foi mantendo, e se ele não tivesse sentido o problema da câimbra, de repente você teria mantido, é sinal de que você não confia no Lloyd. Se você confiasse no Lloyd, não, porra, o combinado era o David jogar 45, pô, vou meter ele aqui. Na própria saída do David, posição por posição, o cara para entrar ali seria o Lloyd, e o Nuno joga perfeitamente ali por dentro. Você não fez, por quê? Porque você não confia no Lloyd. Teve toda aquela questão né, de abraçar o Lloyd, ele chorar no vestiário, depois daquela babaquice que ele fez em São Januário. O Lloyd depois foi completamente alijado do elenco, ele não jogou mais. Teve o problema dele que ele foi para Angola e tal. Pouco tempo que o Lloyd entrou em campo, deu pra ver o Diniz já puto da vida, que ele largou a ponta esquerda, veio aqui pra dentro e ficou pedindo bola por dentro, e o Diniz queria que ele espetasse e fosse abrir lá pela esquerda. Você não confia. O Jair, que você pediu tanto, de repente você teve uma impressão equivocada. Você imaginava o Jair de alguns anos atrás, e vendo no treino o pouco que você viu no jogo, você não tem confiança de que o Jair vai ser aquele jogador que você viu no Atlético Mineiro, no Inter, no Sport, que você tem carinho e pensou levar até para outros clubes como você citou. O Paulinho sequer joga quando entra, como foi o jogo lá do Equador, entra faltando 3 minutos para acabar o jogo. Então, você enche a boca para falar que gosta do elenco, desculpa, é mentira. A tua boca diz uma coisa, mas as suas ações levam em outro sentido. E você deixa muito claro. Óbvio que você não vai falar, não troco porque eu acho o cara ruim, e, porra, os caras entrar e fazer pior do que tá em campo, eu prefiro ficar. O treinador nem pode falar isso. Mas eu, em casa, consigo interpretar e tá claro que você não confia nos teus jogadores. Fato. Isso aí não cabe opinião. O Diniz não confia no banco de reservas dele, por isso ele esfola o cara até os 90, 80 e pouco lá para trocar depois, sabe lá Deus por qual motivo. A exceção o David agora parece que ele gostou, o GB, que aparentemente ele gostou, você vê que ele citou que se o GB tivesse disponível, o GB de repente teria sido a opção para ele trocar. Se o GB está no banco, eu não tenho dúvida que o David tinha saído antes. Mas como ele não confia no Lloyd,
O David estava sustentando, cara, vou levar até onde dá. Aí como o cara começou a sentir a panturrilha, porra, acho que já passou do limite, vou tirar. Qual é o problema disso? A gente tá na maratona de jogo atrás de jogo, vai começar essa loucura se o Vasco não for eliminado da Copa da Sul-Americana, que é o mais provável, e da Copa do Brasil um pouquinho mais à frente, a gente vai ficar eternamente nesse quarta domingo. Se você não roda o elenco, se você não troca jogadores, e se você até eventualmente não poupa num jogo ou no outro, cara, você vai esfolar o time. Entendeu? Então, pra mim, ficou claro, tá? O Diniz não gosta do elenco do Vasco. Ele pode gostar do time titular, eventualmente até gostar que uma peça um pouco melhor chegasse para ele trocar um ou outro, e esses titulares hoje fossem opções um pouquinho melhores no banco, mas o elenco do Vasco como um todo, desculpa, ele não gosta. Ele não gosta nem do banco dele, porque ele não usa, tá? E a situação do Jair, pra mim, aí ficou feia, tá? Citei isso, inclusive, no meu pós-jogo. Então, acho que é isso. Sobre o Matheus Carvalho, cara, eu discordo um pouco da forma como foi feita a pergunta de que o Matheus nunca se firmou. O Matheus se firmou, sim, ano passado. Ele e o Hugo Moura fizeram uma excelente dupla de volante. Era um pilar, inclusive, do Vasco. Essa solidez que o Vasco tinha à frente da zaga. O Vasco foi muito bem com os dois. Mas é verdade que em 2025, em momento algum, o Matheus Carvalho jogou bem. Ele era titular, quando o cara ele chega, ele é completamente alijado, porque a ideia foi juntar os volantes mais técnicos, Jair, Tietê, Paulinho, tentaram botar os três juntos, não deu certo, começou a tirar um ou outro. O próprio Hugo Moura foi pro banco para tentar colocar os mais técnicos dos volantes, e aí o Hugo Moura voltou e recuperou a posição e o Cocão se perdeu de vez. Não sei se ele não lidou bem com isso, né, se ele desanimou, mas o Cocão ano passado estava muito bem. O 2025 dele realmente é muito ruim, tá? Então queria fazer esse comentário aqui. E aí o Diniz explica que nenhum dos jogadores tem mais característica de pressionar a bola do que o Tietê. Quando eu boto o Tietê de volante, de meia, a ideia foi ter ele pressionando mais próximo ali do gol. Àquela altura o Tietê já estava cansado e é o que eu falei, futebol ele tem muito emocional, leitura. O treinador adversário, quando vê que o time tá tirando o atacante e botando o volante, independente da posição que o Tietê fosse fazer no campo e não voltar para dele, passa esse feeling de, cara, os caras estão pensando um pouquinho mais de segurar, vamos se atirar um pouquinho aqui. Os próprios jogadores em campo fazem essa leitura também. Futebol é um jogo muito jogado aqui também, com a cabeça e com o emocional. Tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição e logo mais eu chego com a nossa segunda. Hoje provavelmente a gente fecha nos 2 vídeos e aí segunda-feira a gente começa a preparar a semana já pro jogo do Del Valle, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família e logo mais eu volto com a nossa segunda edição.